Bom dia, meus queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, primeiro domingo de abril, dia 2, e nós estamos iniciando assim uma nova série de lições, o segundo trimestre, agora falando dos reis e dos profetas de Israel. Uma revista escrita pelo pastor Alonso Colares. Nossa Palavra e Vida, nossa revista da Escola Bíblica Dominical, preparada pela Convenção Batista Fluminense. A lição de hoje, inclusive aqueles que já têm a revista, há um erro, um equívoco, né? Traz aqui como texto básico 1 Crônicas 12, 13 e 14. Depois, eles mandaram uma correção, não é 1 Crônicas, e sim primeiro livro de Samuel, capítulo 12, de 12 a 14. Quanto à leitura diária, sinceramente, eles não informaram nada se houve alguma irregularidade, mas os irmãos mantenham essa leitura, porque também vai trazer algum proveito, né? E vamos à nossa lição de hoje, então. Haverá sobre nós um rei. Quero convidar você a viajarmos no tempo, um tempo de reis poderosos e profetas que falavam com autoridade da parte do Senhor. Este tempo precioso está registrado no Antigo Testamento, especialmente nos livros primeiro e segundo Reis e também nos livros de primeiro e segundo Crônicas. O livro das Crônicas dos Reis é quase uma repetição do livro dos Reis, nos quais iremos refletir durante este trimestre. Sem dúvida, dado o fascínio que as histórias registradas nestes 4 livros da Bíblia provocam, poderemos extrair inúmeras lições para a nossa vida. Todavia, não dispomos do espaço suficiente para descrevê-las em seus riquíssimos detalhes. Não obstante, dividimos as 12 próximas lições em 4 sessões para termos uma visão panorâmica deste precioso tempo bíblico. Na primeira sessão, refletiremos sobre o tempo da monarquia unida. Na segunda sessão, estudaremos sobre o reino dividido. Na terceira sessão, estudaremos sobre o ministério profético. E, por fim, na quarta sessão, a queda de Jerusalém e a volta do exílio babilônico. Então, vamos lá ao primeiro momento desta lição. Os autores e datas dos livros dos reis e das crônicas. Para sermos bem-sucedidos em nosso estudo, é necessário termos em mente quem foram os autores dos livros dos reis e das crônicas, qual foi o propósito do Senhor em inspirar esses autores a escrevê-los e em que época aproximadamente esses livros foram escritos. Assim, nós podemos ter um vislumbre melhor sobre o contexto histórico que é tão importante para compreendermos o porquê das ações e dos propósitos do Senhor naquele tempo, mas também em que sentido aqueles episódios narrados são fundamentais para a nossa vida hoje. Ora, segundo muitos estudiosos, os livros que compõem primeiro e segundo Reis, na verdade, seriam uma continuação de primeiro e segundo Samuel, o que é muito intuitivo, porque o livro de primeiro Reis começa com o final do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão. Assim, esses livros seriam apenas um único livro contendo a história de todos os reis de Israel, desde a história de Samuel, o último juiz,
e organizador da monarquia até a queda de Jerusalém e o fim da Era dos Reis. Quanto ao seu autor, os autores devemos observar que os episódios que estão contidos nestes livros acontecem em um período histórico de aproximadamente 400 anos. Desse modo, é provável que o autor ou os autores dos livros dos reis tenham recebido um extenso material e vivido em um período próximo da queda de Jerusalém, em 586 a.C. A tradição judaica atribui ao profeta Jeremias a autoria desses livros, ou pelo menos como um dos autores. Outros ainda atribuem a autoria a Esdras, ao profeta Isaías ou a algum desconhecido que fora cativo para a Babilônia. Por sua vez, os livros das crônicas foram escritos, ou pelo menos concluídos, depois do cativeiro babilônico. Em 2 Crônicas 36, 22 e 23, narra-se o edito ou o édito do rei Ciro, autorizando a volta dos cativos e a construção do templo em Jerusalém. Desse modo, a tradição judaica aponta que provavelmente tenha sido Esdras o autor ou compilador destes dois livros escritos, provavelmente entre 450 e 435 a.C. Segundo momento da nossa lição: estruturas dos livros. Em relação à estrutura e composição dos livros dos reis e das crônicas, podemos perceber que, apesar das muitas semelhanças, existem algumas distinções que precisam destacar. Em primeiro lugar, nos livros dos reis há um acento maior nos aspectos políticos no reinado de Salomão e nos reinos divididos. Uma segunda distinção é a ênfase marcante no livro dos reis a respeito dos ministérios do profeta Elias e Eliseu. E uma terceira distinção é o relato mais detalhado sobre a história dos reis das tribos do norte, Israel. Por sua vez, os livros das crônicas, longe de ser uma mera repetição do exposto em 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, têm como objetivo evidenciar a casa de Davi como a dinastia escolhida por Deus para governar o seu povo. Sua composição pode ser dividida em 4 seções importantes. A primeira seção, do capítulo 1 até o capítulo 10 de 1 Crônicas, narra a linha genealógica que desce desde Adão até Davi. A segunda seção, do capítulo 11 até o final do primeiro livro, narra o final do reinado de Saul até o final do reinado de Davi. A terceira seção, do capítulo 1 até o capítulo 9 do 2 Crônicas, narra o reinado de Salomão. E, por fim, a quarta seção, que começa no capítulo 10 até o final do segundo livro, narra o reino dividido, a queda de Jerusalém e o retorno do exílio. Como eu disse no início, parece uma repetição. Eu não afirmei que seja uma repetição. Aqui, o pastor Alonso, ele apresenta algumas evidências diferentes. O terceiro momento da nossa revista, da nossa lição, digo, o que podemos aprender nos livros dos reis e das crônicas? Com certeza aprendemos muita coisa. Antes de deixarmos o ministério ali em Aré, nós concluímos o estudo bíblico que fazíamos no Novo Testamento todo, depois começamos em Gênesis
e terminamos no segundo livro dos Reis. Ou paramos aí, não é? À luz de todas essas informações, podemos ainda aprender lições espirituais preciosas a partir dos livros dos Reis e das Crônicas. Eu quero aqui dividir algumas lições sob a ótica dos tempos. Em primeiro lugar, a história dos livros dos Reis e das Crônicas nos mostram, mediante uma quantidade significativa de exemplos, como podemos aprender com os erros e acertos do passado. Alguém já disse que um povo que desconhece os erros do passado está fadado a cometê-los novamente. Assim, estudar as histórias sobre os reis e profetas do passado é encher-se de sabedoria para o presente. Em segundo lugar, podemos aprender uma importante lição sobre como ter uma vida excelente. Ora, muito se diz hoje sobre princípios de uma liderança eficaz ou sobre como podemos ter sucesso em muitos aspectos da nossa vida. Mas os princípios para o sucesso, muitas vezes destacados na atualidade, não são novos. Por exemplo, ouvimos com frequência hoje sobre a importância da humildade e da espiritualidade como elementos para uma vida de sucesso, mas esses princípios estão claramente expostos nos livros que iremos refletir neste trimestre. Assim, podemos aprender que a humildade e o temor do Senhor garantem sucessos e prosperidade, mas também o orgulho e a soberba precedem a ruína. Em terceiro lugar, podemos aprender que o Senhor sempre amará o seu povo. Não obstante os inúmeros fracassos e contratempos do povo de Deus no período da monarquia, em que Israel, ou seja, os erros cometidos, lá pelo povo de Israel, quando este se arrependia e confessava os seus erros, o Senhor sempre esteve ao lado do seu povo para o reerguer. Mesmo depois da queda de Jerusalém, o Senhor nunca abandonou o seu povo. Podemos aprender com isso que o Senhor estará sempre ao nosso lado, apesar de nossos erros e contratempos. Precisamos, arrependidos, pedir perdão a Deus pelas falhas que cometemos. Talvez a mais importante lição que podemos aprender nos livros dos reis e das crônicas diz respeito ao fato de que o Senhor é o verdadeiro soberano sobre todas as coisas, inclusive da história. Ele é quem governa sobre tudo. Por mais que tenha existido na história pessoas com grande poder temporal, elas foram julgadas de acordo com os padrões daquele que é o Senhor de todas as coisas. Conclusão: não devemos temer qualquer poder que se levante contra o povo do Senhor, pois temos ao nosso lado o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, refletir sobre os livros dos reis e crônicas é constatar que nós temos um soberano da casa de Davi que reina e reinará para todo sempre. Portanto, nas próximas lições, vamos aprender um pouco mais sobre a história dos reis de Israel e aplicar as lições daqueles tempos antigos em nossas vidas e crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esperamos que sejamos bem-sucedidos
nesta empreitada. Linda lição, né? Agora, para pensar e agir. Como você enxerga o agir de Deus nessa história? Ou na história? De que forma os livros dos reis e das crônicas marcaram ou marcam a sua vida? E terceiro, é possível ver o agir de Deus em suas decisões? Próximo domingo estudaremos Tu serás chefe sobre o meu povo. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor faz por nós e através das nossas vidas. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu ontem, pela noite, e te pedimos pelo dia de hoje. Ó Deus, o domingo do Senhor, quando estaremos estudando a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, cantando louvores e, ó Deus, celebrando ao Senhor num culto de adoração e gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Continua, Pai, abençoando as nossas vidas, perdoando as nossas faltas, conduzindo os nossos passos e ajudando-nos, ó Deus, nas nossas caminhadas. Abençoa as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, a nossa bisneta Luísa em particular e outras famílias também, toda a sua extensão, ó Deus. Dirige os nossos passos, guia-nos por veredas tranquilas, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo e continuar clamando no nome doce de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Vamos mais uma melodia? Que sejamos mais alvo do que a neve, como nos diz o final deste hino. Que seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD em Casa, nossa escola de discipuladores ou de discípulos. Queremos agradecer a você pela atenção, por ter participado conosco e que este estudo possa edificar a sua vida. E que tenhamos um domingo de alegria junto das nossas famílias, dos nossos amigos, da Igreja do Senhor. E não se esqueça, logo mais às 19h30, esteja na casa do Senhor para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para celebrar o nome do Senhor. Não fique em casa, vá à casa de Deus e ali junto com todo o povo de Deus, celebrando ao Senhor, único e digno da nossa adoração. A todos, um bom dia, na graça e na paz do Senhor,
E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma devocional para você no seu lar, no seu trabalho. Que Deus nos dê um dia de muita alegria e muita reflexão nos propósitos do Senhor. Amém?